A xícara que você segura neste exato momento contém algo muito além do que imagina. O que se apresenta como café não passa de explosões de açúcar comercializadas com maestria. Alimentos ultraprocessados disfarçados de conforto matinal. Refeições carregadas de sódio vendidas como opções saudáveis para o desjejum. Por décadas, a rede Tim Hortons foi reverenciada como um símbolo nacional canadense. Porém, a versão atual da cadeia dista consideravelmente daquela que construiu sua reputação. Uma investigação minuciosa revelou as transformações ocorridas após uma aquisição corporativa de grande magnitude. Analisamos detalhadamente a composição dos produtos oferecidos e estabelecemos conexões com a crescente crise de obesidade e diabetes no Canadá, com ênfase nos impactos sobre a população infantil. Os resultados obtidos são alarmantes. O problema transcende a simples escolha de uma bebida. Trata-se de uma questão de saúde pública silenciosa que afeta comunidades em todo o país. Não se trata de criticar a marca, mas de fornecer informações essenciais para decisões conscientes. Estas são as verdades incômodas que os canadenses precisam conhecer sobre a Tim Hortons. A presença da rede é onipresente. Diariamente, mais de 5 milhões de pessoas frequentam suas unidades em todo o território nacional. O café da manhã, o lanche pós-escola, o pedido no drive-thru após uma partida de hóquei, a marca está intrinsecamente ligada à identidade cultural do país, superando em visitas diárias qualquer outra cadeia de restaurantes. Contudo, há um aspecto desconhecido pela maioria dos canadenses. A Tim Hortons de outrora não existe mais. Os donuts assados na madrugada, o café simples e acessível que mantinham o mesmo sabor em qualquer estabelecimento, a atmosfera local e autenticamente canadense foram substituídos por alimentos industrializados, logística de congelados e uma corporação multinacional obcecada por margens de lucro. Nesta análise, serão expostas as mudanças implementadas após a fusão de 2014, quando o conceito de sempre fresco se transformou em sempre recém-aquecido. Serão examinados os ingredientes ocultos nos muffins, nas bebidas e nos sanduíches matinais, bem como a relação desses produtos com o aumento vertiginoso dos índices de obesidade e diabetes no país. Ao final, a percepção sobre um simples pedido na Tim Hortons jamais será a mesma, embora existam alternativas ainda aceitáveis dentro do cardápio, as quais serão indicadas oportunamente. Para compreender a dimensão do declínio da rede, é necessário retroceder às suas origens. Fundada em 1964 pelo lendário jogador de hóquei Tim Horton, a marca consolidou sua reputação com uma promessa simples: café fresco e donuts preparados no próprio estabelecimento, a preços acessíveis para todos os canadenses. Durante décadas, cada unidade contava com padeiros profissionais que chegavam às 2 ou 3 da madrugada para preparar a massa do zero, deixá-la descansar, moldá-la e assá-la. Donuts, muffins e bagels estavam prontos e quentes às 7 da manhã. Ao entrar para tomar o café, o cliente encontrava produtos que haviam saído do forno minutos antes. O café mantinha um padrão uniforme, o cardápio era enxuto e a comida, embora simples, era reconhecível. Acima de tudo, a experiência transmitia um sentimento de autenticidade canadense, uma história de sucesso genuinamente nacional. Essa era a Tim Hortons que os mais velhos recordam, uma rede que conquistou lealdade por meio da qualidade. Tudo mudou em 2014, quando a Tim Hortons se uniu à Burger King sob a égide da Restaurant Brands International, RBI, um conglomerado multinacional financiado por capital global. Não se trata de uma empresa canadense, mas de uma corporação cuja missão primordial é maximizar os lucros dos acionistas, não a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores. Em pouco tempo, os canadenses começaram a perceber alterações significativas. O café passou a ter um sabor distinto, os donos perderam a frescura e o cardápio expandiu-se de forma desordenada, incorporando sanduíches de café da manhã, frango crocante e bebidas açucaradas, aproximando-se mais do modelo da Burger King do que da rede tradicional. Essas mudanças não foram acidentais, mas parte de uma estratégia deliberada: centralização da produção, redução de custos com mão de obra, eliminação da necessidade de padeiros qualificados e aumento das margens de lucro. No centro dessa transformação, estava a ilusão do produto recém-assado. O primeiro e mais drástico impacto foi a eliminação da produção in loco. Atualmente a Tim Hortons não prepara seus produtos de panificação nas lojas. Eis como o processo funciona: donuts, muffins e outros itens assados são fabricados em grandes unidades industriais. A massa é misturada, moldada e parcialmente assada, técnica conhecida como pré-assamento.
Em seguida, os produtos são congelados e distribuídos por caminhões para as unidades da rede. No estabelecimento, são apenas reaquecidos e finalizados em fornos. Superficialmente parecem frescos, mas na realidade, tratam-se de alimentos industrializados e congelados. Não há mais padeiros nas lojas da Tim Hortons, apenas funcionários que inserem bandejas congeladas nos fornos e acionam temporizadores. A empresa argumenta que esse método garante consistência, o que em termos técnicos é verdadeiro. Cada muffin é idêntico porque todos provêm da mesma fábrica. Contudo, compare-se isso a uma padaria tradicional, onde os produtos são feitos com ingredientes básicos, assados na hora e vendidos em poucas horas. Tomemos como exemplo um muffin da Tim Hortons: açúcar, farinha de trigo enriquecida, água, óleo de soja, ovos, amido de milho modificado, mirtilos, fermento em pó, aromatizantes naturais e artificiais, sal, glicerina, derivados de leite modificados, goma xantana, estearoil 2, lactilato de sódio, lecitina de soja, polissorbato 60, betacaroteno, propionato de sódio, sorbato de potássio e ácido cítrico. Não se trata de uma receita caseira, mas de um experimento químico. Um muffin artesanal pode conter entre 8 e 10 ingredientes. Na Tim Hortons, são mais de 20, todos formulados para garantir longa vida útil, resistência ao congelamento e capacidade de reaquecimento, não para promover a saúde. O que antes era sempre fresco, agora significa sempre recém-aquecido. Os muffins, porém, são apenas o início. O que os canadenses consomem em suas bebidas é ainda mais preocupante. O próximo item analisado contém mais açúcar do que uma lata de refrigerante, e milhões de pessoas o ingerem diariamente logo pela manhã. Antes de prosseguirmos, vale ressaltar a importância de disseminar essas informações para que cheguem ao maior número possível de cidadãos. Quem frequenta a Tim Hortons há anos provavelmente já notou: o café não tem mais o mesmo sabor. Milhares de reclamações online atestam essa percepção, descrevendo-o como aguado, queimado ou simplesmente diferente. Alguns consumidores chegam a afirmar que o café do McDonald's se assemelha ao que a Tim Hortons servia no passado. O que ocorreu de fato? Publicamente, a rede nega alterações significativas em sua mistura de grãos, embora admita modificações nos equipamentos e processos de preparo ao longo do tempo. A explicação mais plausível envolve a redução da qualidade dos grãos, que por serem mais baratos, tendem a ser mais amargos. Para mascarar defeitos, as empresas recorrem a torras mais escuras, resultando em um sabor mais áspero. Além disso, a Tim Hortons opera sob o modelo de franquias, o que significa que a manutenção dos equipamentos, o treinamento dos funcionários e os padrões de preparo variam drasticamente entre as unidades. Se uma máquina de café não for limpa adequadamente, se a temperatura da água não estiver correta, ou se a bebida permanecer por muito tempo no aquecedor, a qualidade se deteriora. Uma loja pode servir um café razoável, enquanto outra, a poucos quarteirões de distância, oferece uma versão queimada e intragável. O resultado é uma loteria de sabores. Enquanto isso, o McDonald's investiu pesadamente em seu programa MC Café, utilizando grãos de melhor qualidade, equipamentos modernos e padrões mais rigorosos. Em testes cegos, muitos canadenses preferem o café do McDonald's, que além de tudo, costuma ser mais barato que o da Tim Hortons. A rede que construiu seu império em torno do café não consegue mais vencer essa batalha. Passemos agora à análise do que realmente compõe o tradicional sanduíche de café da manhã da Tim Hortons. Bacon processado com conservantes, um disco de ovo pré-cozido e congelado, queijo industrializado e um biscoito ou muffin inglês par-bake, também congelado e reaquecido. O teor de sódio chega a 1.180 mg em uma única unidade, o que representa metade do limite diário recomendado pela Health Canada. Em um único item. Compare-se isso a uma versão caseira com ovo fresco quebrado e cozido na hora, vezes mais propenso a apresentar falhas na preparação dos alimentos. A inconsistência não se limita apenas à qualidade do serviço, mas também à própria integridade dos produtos. Em alguns estabelecimentos, os itens congelados são reaquecidos de forma inadequada, resultando em texturas desagradáveis ou, em casos extremos, em riscos microbiológicos. Em outros, a falta de treinamento adequado dos funcionários leva à contaminação cruzada, especialmente em locais onde os mesmos utensílios são utilizados para manipular diferentes ingredientes sem a devida higienização. A questão da variabilidade entre franquias não é um problema isolado, mas um reflexo de um modelo de negócios que prioriza a expansão agressiva em detrimento da padronização rigorosa. Enquanto a matriz corporativa impõe diretrizes operacionais, a execução depende inteiramente da capacidade,
ou disposição, dos franqueados em cumpri-las. Em um cenário ideal, isso poderia funcionar como um sistema de autorregulação, onde a concorrência entre unidades garantiria um padrão mínimo de qualidade. Na prática, porém, o que se observa é uma disparidade alarmante, onde a experiência do consumidor oscila entre a aceitabilidade e a negligência. Essa falta de uniformidade não é apenas uma questão de insatisfação momentânea, mas um fator que contribui para a normalização de práticas questionáveis na indústria de alimentos. Quando um cliente recebe um produto abaixo do esperado em uma unidade e ainda assim, retorna a outra na semana seguinte, ele internaliza a ideia de que a inconsistência é parte intrínseca do serviço. Isso, por sua vez, reduz as expectativas em relação à qualidade, criando um ciclo de complacência que beneficia apenas a marca, não o consumidor. Além disso, a estrutura de franquias dificulta a responsabilização direta da empresa-mãe por eventuais falhas. Em casos de surtos de doenças transmitidas por alimentos ou de práticas anti-higiênicas, a Tim Hortons pode se eximir de culpa, atribuindo a responsabilidade aos franqueados individuais. Essa fragmentação da responsabilidade legal não apenas protege a corporação, mas também desincentiva investimentos em fiscalização e treinamento centralizados, perpetuando um sistema onde a qualidade é tratada como uma variável opcional, não como um requisito obrigatório. A situação se agrava quando se considera o papel da Tim Hortons na cultura alimentar canadense. A marca não é apenas uma rede de cafeterias, mas um símbolo nacional, associado a valores como conveniência, acessibilidade e tradição. Essa aura de familiaridade e confiança torna ainda mais perigosa a normalização de seus produtos ultraprocessados. Quando uma refeição é vendida como parte de um ritual cotidiano, o café da manhã antes do trabalho, o lanche da tarde, o encontro entre amigos, ela deixa de ser percebida como uma escolha alimentar e passa a ser vista como um componente natural da rotina. E é exatamente essa naturalização que torna tão difícil para os consumidores reconhecerem os riscos à saúde inerentes a esses alimentos. O problema não se restringe ao Canadá. A Tim Hortons é uma das maiores redes de cafeterias do mundo, com presença em mais de uma dezena de países, incluindo os Estados Unidos, a China e o Reino Unido. Em cada um desses mercados, a empresa adapta seu menu às preferências locais, mas mantém a mesma fórmula: produtos altamente processados, ricos em açúcar, sódio e gorduras industrializadas comercializados como opções rápidas e convenientes. Essa estratégia global não apenas dissemina um padrão alimentar prejudicial, mas também contribui para a homogeneização das dietas, onde as particularidades culturais são substituídas por uma oferta padronizada de alimentos ultraprocessados. A expansão internacional da Tim Hortons também levanta questões sobre a regulação de alimentos em diferentes jurisdições. Enquanto alguns países possuem legislações mais rígidas em relação à rotulagem e ao teor de nutrientes, outros adotam abordagens mais permissivas, permitindo que produtos com altos níveis de açúcar e sódio sejam comercializados sem restrições. Essa disparidade regulatória cria um cenário onde a mesma empresa pode vender um produto considerado excessivamente prejudicial em um país e, ao mesmo tempo, promovê-lo como uma opção saudável em outro, explorando as lacunas nas políticas públicas de nutrição. Diante desse contexto, torna-se evidente que o impacto da Tim Hortons vai muito além do consumo individual. A marca é um agente ativo na construção de um ambiente alimentar que favorece o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, com consequências diretas para a saúde pública. Estudos demonstram que a disponibilidade e a promoção de produtos ricos em açúcar, gorduras e sódio estão diretamente associadas ao aumento das taxas de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Quando uma rede do porte da Tim Hortons normaliza o consumo diário desses produtos, ela não apenas lucra com a venda, mas também contribui para a criação de um problema de saúde coletiva. A resposta a esse desafio não pode ser simplista. Proibições ou restrições extremas a produtos específicos tendem a ser ineficazes, especialmente em um mercado onde a conveniência e o preço são fatores decisivos para os consumidores. No entanto, medidas como a taxação de bebidas açucaradas, a regulamentação da publicidade de alimentos ultraprocessados direcionada a crianças e a implementação de políticas de rotulagem clara e obrigatória podem desempenhar um papel crucial na redução do consumo desses produtos. Além disso, é fundamental que as empresas do setor sejam responsabilizadas por suas práticas, seja por meio de regulamentações mais rigorosas, seja por meio de pressão social e conscientização dos consumidores.
O papel dos governos nesse sentido é duplo. Por um lado, devem atuar como reguladores, estabelecendo limites claros para o teor de nutrientes em alimentos processados. Por outro, devem investir em educação alimentar, capacitando a população para fazer escolhas mais conscientes. Iniciativas como a inclusão de disciplinas sobre nutrição nas escolas, campanhas públicas de conscientização e o incentivo à produção e ao consumo de alimentos frescos e minimamente processados são essenciais para reverter a tendência atual. Para os consumidores, a mudança começa com a informação. Entender a composição dos alimentos, questionar as estratégias de marketing e buscar alternativas mais saudáveis são passos fundamentais para reduzir a dependência de produtos ultraprocessados. Optar por refeições caseiras mesmo que simples, ou escolher estabelecimentos que priorizem ingredientes frescos e preparo artesanal pode fazer uma diferença significativa na qualidade da dieta. Além disso, é importante que os consumidores exijam transparência das empresas, cobrando não apenas a qualidade dos produtos, mas também a ética por trás de sua produção e comercialização. Por fim, é necessário reconhecer que a Tim Hortons não é um caso isolado, mas um exemplo de um modelo de negócios que domina a indústria alimentícia contemporânea. A lógica da conveniência, da padronização e do lucro a qualquer custo permeia não apenas as redes de cafeterias, mas também os supermercados, as lanchonetes e até mesmo os restaurantes que se apresentam como alternativas saudáveis. Romper com essa lógica exige uma mudança estrutural, que envolve desde a reformulação das políticas públicas até a transformação dos hábitos individuais. E embora o caminho seja longo, cada passo nessa direção representa uma vitória na luta por uma alimentação mais equilibrada e por uma sociedade mais saudável. A poucos quarteirões de distância revela-se insatisfatória. Trata-se, em essência, de uma experiência imprevisível. Antes da fusão ocorrida em 2014, o controle corporativo era mais rigoroso, e os franqueados frequentemente alegavam que as medidas de redução de custos e a pressão por margens mais elevadas, implementadas pela RBI após a operação, dificultavam a manutenção dos padrões de qualidade. Atualmente, com a expansão e a maximização dos lucros como prioridades absolutas, o controle de qualidade torna-se secundário. O resultado é uma marca nacional cuja experiência varia drasticamente entre diferentes estabelecimentos. Diante desse cenário, em que a rede se assemelha a uma linha de produção de alimentos congelados, com bebidas excessivamente açucaradas e padrões de qualidade inconsistentes, cabe questionar: quais alternativas viáveis os canadenses possuem para se desvincular desse sistema sem incorrer em custos adicionais? A resposta exige uma abordagem pragmática. Para aqueles que consomem café da rede diariamente, existem opções concretas. Em testes cegos, o café do McDonald's, por exemplo, frequentemente supera o da Tim Hortons em sabor, além de apresentar um custo inferior em cerca de 20 a 30 centavos por copo médio, uma vez que foi desenvolvido especificamente para competir em qualidade. Outra alternativa são as cafeterias locais, que, embora mais onerosas, com preços variando entre 3 e 4 dólares por bebida, oferecem grãos de melhor qualidade, equipamentos adequados e baristas treinados, resultando em um produto superior. No ambiente doméstico, a aquisição de um pacote de café de qualidade, no valor de 12 a 15 dólares, permite a preparação de aproximadamente 40 xícaras, o que equivale a um custo de 30 a 40 centavos por porção, antes da adição de creme ou açúcar. Além disso, o preparo antecipado de refeições supera, em termos nutricionais e econômicos, a dependência de opções industrializadas. A elaboração de sanduíches de café da manhã no fim de semana, com ingredientes frescos, ovos, queijo e bacon ou linguiça de escolha própria, e seu posterior congelamento para consumo durante a semana, representa uma economia significativa. Cada sanduíche preparado em cerca de 3 minutos pela manhã, pode custar em torno de 2 dólares, permitindo o controle rigoroso do teor de sódio e da qualidade dos ingredientes, além de preservar a conveniência. As padarias locais, embora apresentem preços mais elevados, cerca de 3 a 4 dólares por um croissant, em comparação aos 2 dólares cobrados pela rede, oferecem produtos elaborados com manteiga legítima, farinha de qualidade e processos de fabricação artesanais. Mesmo muitas padarias de supermercados disponibilizam itens mais frescos e saborosos que os da Tim Hortons, frequentemente a preços equivalentes ou inferiores. Para famílias com crianças, essa distinção assume relevância ainda maior, pois romper com o hábito de consumo da rede não se limita a uma questão financeira, mas também educativa, ao ensinar às novas gerações o que constitui, de fato, uma refeição equilibrada.
É importante reconhecer, contudo, que a rede ainda desempenha um papel em determinadas circunstâncias. Em regiões remotas, onde é a única opção disponível em centenas de quilômetros, ou em situações de urgência, como a necessidade de um banheiro ou de uma dose rápida de cafeína, sua utilização pode ser justificável. Da mesma forma, quando o convívio social ocorre em seus estabelecimentos, a prioridade deve ser a conexão humana, e não a perfeição nutricional. Em muitas comunidades, a ausência de alternativas locais torna a Tim Hortons a única opção viável, especialmente quando restrições de tempo e orçamento limitam as escolhas. Nesse contexto, o ponto central não reside na eliminação total do consumo, mas na moderação de sua frequência. Uma visita esporádica em situações excepcionais não representa um risco significativo à saúde. Contudo, a repetição diária, ao longo de anos, insere o indivíduo nas estatísticas preocupantes relacionadas à obesidade, diabetes, hipertensão e redução da expectativa de vida. A verdadeira ameaça reside, portanto, na regularidade do consumo. Para aqueles que, porventura, recorrerem à rede, algumas medidas podem atenuar os impactos negativos. Optar por café ou chá puro, adicionando creme e açúcar de forma controlada, permite reduzir a ingestão excessiva de aditivos presentes nas bebidas pré-misturadas. Bebidas como Iced Caps e French Vanilla devem ser evitadas como parte da rotina diária, sendo tratadas como o que efetivamente são, sobremesas em forma de bebida. No que tange aos alimentos, os muffins devem ser descartados, pois apesar de sua aparência inofensiva, contêm quantidades elevadas de açúcar. Caso a opção seja por um item doce, um donut ao menos, não mascara sua natureza. Para refeições rápidas, um bagel simples com cream cheese ou uma porção de aveia com poucos acompanhamentos representam escolhas menos processadas e com menor teor de sódio em comparação a sanduíches com bacon, linguiça ou frango crocante. Itens com alto teor de sódio, que podem atingir metade ou mais do limite diário recomendado em uma única porção, devem ser evitados por aqueles que monitoram sua ingestão. O aspecto mais crítico, no entanto, reside na desnormalização do consumo cotidiano. A rede não deve ser incorporada como um ritual diário, tampouco apresentada como tal às crianças. Seu uso deve ser restrito a situações de exceção, e não como padrão. É fundamental que os canadenses compreendam que a Tim Hortons contemporânea não corresponde àquela que outrora conquistou a confiança do público. O que se consome hoje não é alimento fresco, mas produtos industrializados, congelados e reaquecidos, comercializados sob a égide de um símbolo nacional. Listas extensas de ingredientes repletos de aditivos, bebidas com excesso de açúcar, refeições rápidas com alto teor de sódio e um café de qualidade, no mínimo, inconsistente compõem a realidade atual da rede. A Tim Hortons não é uma exceção negativa, mas sim um reflexo de um sistema alimentício que prioriza a velocidade, a durabilidade e o lucro em detrimento da saúde. Contudo, quando esse modelo se insere no imaginário coletivo como parte da identidade nacional, tornando-se a opção padrão para o café da manhã. Para as crianças e para famílias em situação de vulnerabilidade, ele se converte em uma ameaça à saúde pública. Atualmente, 1 em cada 3 crianças canadenses apresenta sobrepeso ou obesidade, enquanto a obesidade em adultos registra índices alarmantes. O diabetes tipo 2 está em ascensão, e projeta-se que a próxima geração possa ter uma expectativa de vida inferior à de seus pais. Cada visita à rede representa uma escolha. Conveniência em oposição à qualidade, hábito em detrimento da intencionalidade. Não se trata de um boicote absoluto, mas de uma reflexão crítica sobre o que se consome. É necessário abandonar a ilusão de que muffins constituem uma opção saudável e reservar o consumo da rede para situações emergenciais, em vez de incorporá-la à rotina diária. As crianças devem ser expostas a alimentos genuínos, e o apoio a estabelecimentos locais, bem como o preparo de refeições em casa, sempre que possível, são medidas essenciais. A crise de saúde pública no Canadá não será solucionada apenas pela evasão de uma única rede. No entanto, sua resolução terá início com o questionamento daquilo que foi naturalizado. A Tim Hortons não se tornou um símbolo nacional por acaso, mas por meio de estratégias de marketing eficazes. A associação entre canadense e saudável não é automática, e exige uma análise mais rigorosa. É imperativo questionar, ler rótulos e tratar o consumo diário de alimentos industrializados pelo que ele realmente é, um risco, e não uma tradição. Se os problemas identificados em uma única rede de cafeterias são tão evidentes, o que dizer dos demais setores da indústria alimentícia?
Os laticínios, os programas de alimentação escolar e os produtos direcionados ao público infantil operam sob lógicas semelhantes, muitas vezes com consequências ainda mais graves e menos visíveis. Uma investigação aprofundada sobre esses segmentos revelaria práticas preocupantes, cujos impactos na saúde pública merecem atenção urgente.